Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, estamos aqui agarrados no Salmo 51. Não que haja prazer em falar de pecado e de transgressão, mas são coisas necessárias. Porque pecado e transgressão ao Senhor não podem permanecer na nossa vida. Não podem ser contabilizados na nossa vida. Para isso, nós temos que ter consciência, nos arrepender e converter. E eu estou aqui no Salmo 51, e a partir do versículo 5, Davi diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Olha o que Davi está dizendo. Ele diz: Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele não está dizendo aqui que ele é fruto de um adultério, que sua mãe errou. Não é isso. Ele está falando do pecado original, que toca a vida de todas as pessoas. Há muitas pessoas que têm dificuldade em entender que a morte de Cristo foi por sua causa, por conta dos seus pecados. Porque pensam, e isso, é até algo natural pensar. Se eu não estava lá, se antes disso eu não estava vivendo, não pequei, por que ele morreu por mim? É uma boa pergunta, é um bom propósito para se pensar. Então, eu quero liberar para você, eu sei de cor, mas quero ler, sei de cor mesmo, Romanos capítulo 5. Tomara que eu ache a referência, porque você vai dizer, não sabe nada, nem a referência. Romanos capítulo 5, versículo 12. Escute. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque o resultado do pecado está presente na vida de todo mundo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E essa morte, ela está presente na vida de todo ser. Então, se a consequência do pecado está presente em mim, isso que está em mim tem a ver com esse pecado desse primeiro homem. Então a Bíblia diz que é por isso que inclusive eu e todos pecaram. Então o Davi diz, em iniquidade fui formado. A minha mãe cometia iniquidades. Ele diz, em pecado me concebeu minha mãe. Está falando do pecado original, a partir de Adão e Eva, que ainda não tinha tido solução no Antigo Testamento por conta de não haver ainda a manifestação do Cristo remidor dos pecados, que João Batista disse a respeito dele, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, mesmo que a mãe de Davi fosse uma serva de Deus, o pecado original estava grudado nela. E é nesse contexto que ele é gerado. Está dizendo que o sexo dentro do casamento é pecado? Não tem nada a ver com isso esse assunto. E ele continua dizendo acerca de Deus que ele ama a verdade no íntimo e que no oculto lhe faz conhecer a sabedoria. Deus ama a verdade no íntimo, conhece tudo. Verdade é a plena revelação do nosso ser. A verdade não é apenas o oposto da mentira, mas a verdade é a revelação de tudo que até então estava escondido. Então ele diz que Deus ama a verdade lá no íntimo. E ele então diz, purifica-me com hisopo, que é um arbusto, que inclusive foi usado lá no Egito para passar o sangue dos animais nos umbrais das portas, nas ombreiras.
alguém já comentando sobre o isopo diz que ele tem uma substância que é similar com a da soda cáustica, que é quando esse arbusto é amassado e trabalhado, ele tem um efeito purgativo e como a soda cáustica para eliminar crostas. É a isso que o salmista, que Davi está se referindo. Ele diz: aplica isopo em mim para tirar a crosta, os resíduos do pecado. É isso que ele está pedindo. E ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E aí eu recorro a Isaías 1,18, que diz que ainda que os pecados de uma pessoa seja vermelho como a escarlata, ficará mais alvo que a neve. E ainda que seja vermelho e aparente como o carmesim, ficará como a branca lã. É isso que Jesus Cristo quer fazer na nossa vida e hoje, pela instrumentalidade do Espírito Santo, limpar-nos de toda transgressão, para que estejamos puros diante de Deus, sem pecados, para então caminharmos em santificação, para glorificarmos e honrarmos ao Senhor. A Bíblia diz: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não há condições de seguir a santificação se não houver purificação de pecados. Que a glória do Senhor, que o poder de Deus esteja presente na minha vida e na sua e na minha, e que a gente possa caminhar diante de Deus desta forma. Não importa, para a solução não importa o emaranhado de pecados que alguém possa viver. Aí eu me recorro ao Salmo 40, que diz que o Senhor nos tirou de um charco de lodo, de um lago horrível, de um tremedal de lama, e firmou os nossos pés sobre a rocha que é Cristo. Se você está se sentindo assim, e está assim, invoque o nome do Senhor Jesus, porque a palavra diz que todo aquele que invocar ao nome do Senhor e ao Senhor, este será salvo. Quero lhe dizer que há perdão para o seu pecado em Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Profetizo isso para a sua vida por Cristo. Amém e graças a Deus.